E aí, pessoal, beleza? Então, estou aqui para mais um vídeo, né? Hoje nós vamos analisar, então, uma prova da banca NUCEP. Não sei se é assim que fala, tá? Vou colocar aqui, ó. É NUCEP, da Secretaria Municipal de Educação do Piauí, município de Teresina, tá? Foi aplicada em 2019 para professor substituto, mas eu achei uma prova muito boa, uma prova extensa, com bons textos, questões bem elaboradas. Gostei muito dessa prova. E eu acho que eu não tenho nenhuma prova dessa banca ainda aqui no canal, por isso que eu resolvi colocá-la. Gostaria de pedir para vocês, então, como sempre, né, se inscreverem no canal, curtir, comentar, ajudar a compartilhar, a tornar o meu canal conhecido, é um canal pequeno ainda. Se vocês quiserem colaborar financeiramente com o canal, vou deixar o meu Pix ali na descrição. Vou deixar na descrição do canal também as aulas que eu tenho disponíveis para compra lá na plataforma da Eduz, os preparatórios. Estou com o preparatório do IBAN agora recém-formulado, ficou muito bom o preparatório. Quem quiser comprar diretamente comigo é só me chamar no WhatsApp, também está disponível lá na plataforma da Eduz. Também tem possibilidade de pagar por cartão, parcelar. Estou preparando agora também o da Consulplan, que parece que tem alguns concursos aí para o final do ano, né, dessa banca, que é bem procurada, mas ainda não está pronto, tá? Mas quem quiser, eu vou deixar o link aí para o grupo do WhatsApp com mais informações da Consulplan. Quem quiser colaborar também pode entrar ali naqueles três pontinhos, né, no canto direito, eu acho, do vídeo, que tem o coraçãozinho do valeu. Já pode deixar uma doação fixa só para esse vídeo, né? Para me ajudar com o canal, porque o meu canal ainda não está monetizando. Na verdade, está monetizando, mas uma quantia bem baixa, né? Então eu ainda não consigo sacar. Então, se quiser ajudar, colaborar financeiramente com o canal, eu agradeço, porque é um trabalho que eu estou fazendo a princípio gratuito, né? E leva tempo, exige estudo. Então, se você quiser colaborar comigo, eu agradeço de coração. Então, vamos lá. Como eu estava falando, essa prova eu gostei bastante, é uma prova bem interessante. E vamos começar aqui, então, com o primeiro texto. O primeiro texto vai falar, então, do problema dos plásticos nos oceanos, né? Então, aqui eles têm um primeiro estudo bem detalhado que foi feito a partir de um conjunto de dados de 60 anos que eles recolheram, examinaram esse conjunto de dados, de informações durante 60 anos. Então, tem um estudo bem detalhado sobre essa questão da contaminação dos oceanos por plástico, tá? Então, eles dizem aqui que os pesquisadores encontraram evidências, né, do aumento da poluição por plástico nos oceanos. E como que eles fizeram isso? Eles utilizaram, então, esse equipamento aqui, que aqui diz que é CPR, né, em inglês, Continuous Plankton Recorders, que é um instrumento que ele grava, digamos assim, ele monitora a população de plâncton nos oceanos. Então, eles utilizaram esse mesmo equipamento para monitorar a questão da presença de plástico nos oceanos, tá? Esses equipamentos, eles, aqui mais para frente, diz que eles se parecem aqui com um torpedo, ó. CPRs are torpedo-like devices, e eles são acoplados em navios voluntários, né, que, desde 1931, e são rebocados pelos oceanos no mundo todo, através de faixas de seda, né, aqui ó, diz, ó, bands of silk, né? Eles vão filtrando a água por onde o navio vai passando e analisando a poluição não, perdão, a população de plânctons. E é claro que essas faixas de seda acabam muitas vezes se enroscando nos plásticos que tem na água, né? Então, eles acabam tendo problema com esses equipamentos e a população desses navios vai registrando isso nos diários de bordo. Então, esse pesquisador, junto com a sua equipe, aqui está o nome dele, o Eric van Sebel, não sei como fala isso, porque ele é holandês, né? Ele e a equipe dele, eles estudaram todos esses diários de bordo de 60 anos para determinar, então, quantas vezes essas faixas de seda ficaram enroscadas ou enroladas, né, em pedaços de plástico
e ali eles detectaram, então, esse aumento da poluição. E de 2000 para cá, né, tem uma parte aqui que eles falam que do ano 2000 para cá aumentou em muito essa questão, esses eventos, né? Aqui, ó, fala, ó, que aumentou 3 vezes mais a frequência de 2000 para cá, tá? Do que nas décadas anteriores, né? Preceding decades. Então, é um texto bem interessante, bem atual, vocabulário bem atual, né? Que a gente precisa saber essa questão de poluição, enfim, esse vocabulário em relação à globalização, ao meio ambiente, né? Que cai bastante. Então, é um texto bem interessante. Depois, quem quiser me pedir a prova pelo WhatsApp, pode me chamar que eu passo o PDF da prova. Ela está disponível na internet também, tá? Mas é uma prova bem boa, assim, com bastante vocabulário útil, né, do dia a dia e que também é cobrado nas provas. Fala dessa questão, então, de serem sacolas plásticas, mas também linhas de pesca, né, e porque eles conseguem detectar, então, mais esses objetos grandes, né, de plástico. Já quando são objetos menores, se eu não me engano, menores que 5 milímetros, em algum local aqui ele fala, aqui, ó, menores do que 5 milímetros, ele já não consegue detectar, tá? Que esse daqui já vem mais de embalagens plásticas, né, descartáveis, muito mais do que o material de pesca. E que eles, mas mesmo assim, os estudos demonstram que o material de pesca é o maior responsável pela poluição de plástico nos oceanos, mas que eles esperam que, como a pesca está se tornando cada vez mais profissional, principalmente no Mar do Norte, né, na parte norte do oceano, espera-se que se torne, que isso diminua, né, a poluição com o plástico. Enfim, basicamente, assim, no geral, é essa a ideia do texto, tá? Então, vamos para as questões, porque essa é uma prova bem extensa, são 40 questões só de inglês. So, according to the text, the purpose of the continuous plankton recorders, que são os CPRs, né? Os dispositivos que medem, então, a população, que monitoram a população de plâncton. Então, qual que é o propósito do... Olhe bem, não é o propósito do texto, nem o propósito para o qual ele está sendo usado. Qual é o propósito principal, digamos, o objetivo certo desse dispositivo, tá? Que é o Continuous Plankton Recorder. O objetivo dele é monitorar a população de plâncton. Ele está sendo usado, como é que a gente diz? Por tabela, né? Agora me fugiu a palavra para dizer isso, mas enfim, ele está sendo usado também para estudar a poluição de plástico, o aumento da poluição de plástico nos oceanos. Mas o objetivo principal desse dispositivo aqui, desse equipamento, é monitorar, pesquisar a população de plâncton nos oceanos. Então, é o que? É fazer um levantamento, é fazer uma pesquisa sobre a população de plâncton, tá? Não é determinar a ingestão de plástico pelas criaturas marinhas, não é rebocar os objetos plásticos e as linhas de pesca dos oceanos, não é analisar a quantidade de linhas de pesca e não é, aqui faltou um espaço, ó, não é medir a quantidade de microplásticos, tá? O objetivo principal dele é monitorar a população de plâncton. Essa questão aqui tem como anulada, tá? Então, vamos ver aqui. O estudo focou na quantidade de microplásticos e não nos itens grandes de plástico, não. Aqui seria falsa. Ou incorreta, né? Incorreta, vamos colocar, já que ele está incorreto. Os livros de registros têm um papel importante na descoberta da quantidade de plásticos que poluem os oceanos, com um aumento significativo, né? E realmente os livros têm um papel importante, porque é através dos diários de bordo que eles descobriram, né, os registros feitos nos diários de bordo, que foi descoberto essa poluição, ou será que, bom, que é de acordo com o texto, né? Vamos voltar aqui.
Talvez não tenha sido os diários de bordo, né? Talvez seja considerado os CPRs, né? Vamos ver aqui onde é que fala play an important role. Vamos achar onde está o play an important role. Porque essa história dele, não tem play an important role, mas tem aqui, ó. Play a major part. The study demonstrates that fisheries play an important part. Acho que só fala aqui, né, no play an important part. Bom, vamos ver as outras. Antes da pesquisa, estudos prévios analisavam principalmente a ingestão de plástico pelas criaturas marinhas em menores escalas. Aqui, ó. Os estudos anteriores analisavam principalmente a ingestão de plástico pelas criaturas em menores escalas. Tá, mas aqui fala o quê? É bem isso, né? Então, aqui é correto. Então, a 1 é incorreta. Porque aqui tem 2 e 2, ó. Por isso que está anulada, eu não tinha percebido. Tá. Por isso que está anulada. Uhum. Agora que eu percebi. Não tem a 4. Tá. Então, aqui seria a correta. A pesca se tornando mais profissional será mais poluente? Não, eles esperam que diminua a poluição, né? Então, ela fica incorreta, correta e incorreta, mas o problema é que aqui foi numerado errado, eu não tinha percebido antes, por isso que eu fiquei na dúvida, porque para mim tava certa, fechava aqui, ó, a 2 e a 3 correta, então essa seria a letra A, só que o problema é que tem 2, né? Tá certo, por isso que tá incorreta, eu não tinha percebido, tá. Aqui, a alternativa que tem play e que tem o mesmo significado que nessa frase aqui, ó. Nevertheless, he adds, the study demonstrates that fisheries play a major part in the plastic solution. Lembrando que nevertheless é uma conjunção de contraste. Tá? Ela significa no entanto. Mesma coisa que however. Se numa prova pedir para vocês substituírem, vocês podem substituir por however, yet, nonetheless, tá? São sinônimos. No entanto, ele acrescenta, o estudo demonstra que a pesca, como é que a gente diz, desempenha uma parte importante, né, na poluição com plástico. Então, aqui o play, ele está nessa questão, nesse sentido de demonstrar, de desempenhar um papel, desempenhar uma participação. Então, eu tenho que achar aqui uma frase em que o play está com o mesmo sentido. O play a gente sabe que pode ser brincar, pode ser jogar um esporte, pode ser tocar um instrumento musical, mas ele também tem essa questão de desempenhar um papel, inclusive no sentido de um papel numa peça teatral, num filme, tá? Então, eu tenho que achar isso daqui. The children play at the playground. Isso daqui está como brincar. They play the violin. Isso daqui é tocar um instrumento musical. He plays an important role. Role é papel. Então, ele tem um papel importante na minha vida. Ele desempenha um papel importante na minha vida. She plays soccer. Não. The play starts. Aqui eu tenho ele como substantivo. A peça teatral. Tá? Aqui play é substantivo. E significa peça teatral. Tá? Então, realmente aqui é a letra C. Os verbos do texto aqui, ó, recorded, had been scanned, had been used e had estão em que tempo? Veja bem. Aqui, ó, recorded, simple past.
simple past, simple present, não. Present perfect, não. Past perfect, não. Simple past. Bom, já eliminei 3, né? Bem melhor. Aqui eu tenho voz passiva. Como é que eu sei que eu tenho voz passiva? Porque esse último verbo está na terceira coluna, né? Past participle. Então, se eu tenho voz passiva, esse último verbo aqui não conta para eu identificar o tempo verbal. O que conta é só o to be aqui, ó. O to be está no past, porque o had está no past. E como o to be aqui está na terceira coluna também, isso daqui é perfect. Isso daqui quer dizer que é perfect. Então, é past perfect, não é present perfect. Então, já cheguei aqui, ó. Past perfect. Aqui eu tenho, ó, voz passiva também, porque o use está na terceira coluna. Então, eu só considero essa parte aqui do be. Tenho present perfect, que o have está no present. E had está no simple present, porque tem o S, né? Então, realmente é a letra E. A número 5, olha aqui. O verbo modal sublinhado no texto está usando para expressar a ideia de. Vamos voltar comigo aqui no texto, porque eu não achei o modal sublinhado. Eu ri, e reli, e li, reli, e eu não achei o modal, mas eu vou ler novamente aqui. Vamos lá. Find evidence. Vamos ver onde é que está o modal. Sublinhado, sublinhado, por Deus, eu não achei, gente. Então, vamos dar mais uma olhadinha. Talvez eu lendo agora aqui, gravando o texto, eu encontre, porque eu já li isso daqui, sublinhado não tem. Modal sublinhado eu não achei. Eu acho engraçado que eles colocam, como eles cometem esse tipo de erro, né? Eles colocam, vá sublinhado, daí você volta lá no texto, não tem sublinhado, não tem negrito, não tem nada. Não tem nem modal, né, às vezes. Gente, eu devo estar cega. Eu não vi modal nenhum aqui. Ah, lembrei. Ah, tá aqui, ó, e tá sublinhado. Nossa, eu tô cega mesmo. Cara, tá aqui no final. Desculpem. Gente, might só tem um significado. Possibilidade. Probabilidade e possibilidade, tá? Só pode ser isso. Might. Só. Não pode ser outra coisa. Cara, essa número 6 aqui, ó. Tu é professor, formado, provavelmente já dá aula, tá? Se tu não sabe usar essas preposições na frente de datas e locais, como tempo e lugar, vai estudar de novo, porque isso daqui provavelmente você deve estar ensinando para sétimo ano, sexto e sétimo ano. Então, assim, ó, isso daqui não tem como errar, não pode errar, tá? Isso daqui é a mesma, eu vivo dizendo isso, é a mesma coisa que um professor de matemática errar tabuada, não pode, tá? Quando eu tenho mês e dia, é on. Quando eu tenho partes do dia que não seja night, é in. Cidade, estados e país, in. Letra A. Não vou nem comentar. Esse daqui é uma pegadinha, né? Trolley. O que é trolley? Trolley pode ser aquele carrinho de supermercado, pode ser o carrinho de carregar bagagem, hotel, aeroporto, tá? E eu acho, até não vou dizer sem ter certeza, devia ter pesquisado até, né? Antes de fazer. Mas é que como é o inglês britânico, eu tenho a impressão que pode ser caminhão, mas eu não vou falar sem saber. Não pode não, quer dizer, não sei. Ah, pode ser aquele trolley bus, pode ser. Como é que a gente diz aqueles trolete que encaixa no carro, né? E pode ser também um aqueles ônibus elétricos, bonde, lembrei, bonde, bondinho, tá?
Então, isso daqui é um meio de transporte. Só o fato de ter o by aqui pode te dar uma pista, apesar de que todas as perguntas aqui começam com how, né? Que é uma maneira, então pode ser by a resposta. Mas, enfim, você tem que saber o que é o trolley, né? Como que ele vem até aqui, né? Então, o que vai responder? How does he come here? Como que ele vem aqui? Ele vem by car, on foot, by bus, by taxi, by trolley, tá? Esse texto, essa charge aqui, né? Então, nós temos aqui, ó. You take the title corrections officer to serious. Você leva o teu cargo de oficial de correção muito sério, né? Mas ele é o corretor, no caso, da penitenciária, né? Daí ele corrige ele, né? To seriously. Muito seriamente. Tem que ser um advérbio aqui, né? To seriously, não to serious. Então, no cartoon, a palavra sublinhada é o quê? É um advérbio, né? Só o fato de terminar em LY já caracteriza um advérbio. Mas é claro que nem toda palavra que termina em LY é um advérbio, né? Então eu tenho que saber isso. Mas aqui a minha pista é o to, com o sentido de demais, ele vai ser usado na frente de um adjetivo ou de um advérbio. Mas o que acontece aqui, ó? Deixa eu apagar aqui onde eu... Opa! Eu tenho o adjetivo aqui, e aqui eu transformei ele no advérbio, eu tenho que saber isso, né? Eu estou transformando ele no advérbio, então só pode ser o advérbio ali, né? Ok? Vamos lá, então, vamos para o próximo texto aqui. Esse texto a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção na hora que lê, porque ele tem espaços para completar, tá? Geralmente, quando faltam espaços assim, é para preposição, tá? Então, temos que cuidar. Então, esse texto vai falar do que, ó? Vamos prestar atenção no título, né? Como eu sempre digo, um título grande, assim, uma frase é muito bom, né? Porque a gente já pega mais da metade do texto, né? Ó, Smiling can actually make people happier, study finds. Então, sorrir pode realmente fazer as pessoas mais felizes, deixar as pessoas mais felizes. Um estudo descobre isso. Então, aqui fala que os pesquisadores do novo estudo descobriram que o simples fato de sorrir pode, na verdade, deixar as pessoas mais felizes. Essa primeira frase aqui falou tudo que falou o título, por isso que eu sempre digo, prestem muita atenção na primeira frase, principalmente de cada parágrafo. Se você não tem o título, preste atenção na primeira frase, tente entender a primeira frase, porque ela vai dizer o assunto principal do texto, tá? Aqui, ó, que o simples ato de sorrir, aqui para mim é um off que está faltando, né? Evidentemente, quase 50 anos de informações, de dados, né? Lembrem que data é uma palavra estrangeira e está no plural, isso daqui significa dados, informações, tá? No sentido de informações. Mostra que expressões faciais podem afetar as emoções e os sentimentos de uma pessoa, né? Por mais de 100 anos, os psicólogos, teve uma prova que eu traduzi como psicologistas, os psicólogos debatem se, ó, isso aqui está em negrito por algum motivo, depois vai estar em alguma questão, né? As expressões faciais podem afetar as emoções. O argumento se tornou mais pronunciado talvez, in 2016, depois que 17 times de cientistas falharam, né? Não conseguiram replicar um experimento popular que supostamente mostra que, que sorrir pode, na verdade, deixar as pessoas mais felizes. Enquanto há estudos que mostram, que não mostram a relação entre expressão facial e sentimentos, entre duas coisas, eu colocaria um between. Os pesquisadores desse novo estudo acreditam que eles não podem focar, né, enfatizar os dados de apenas, ou ficar apenas, né, não podem se concentrar nos dados de apenas um estudo, né? As such, they
Scored, como tal, scoured. Esse é outro, não é scored, que tem um U aqui, né? Scoured. Eles registraram, eles analisaram os dados de 138 estudos que testaram mais de 11 mil participantes em todo o mundo, all over the world, deve ser from, de todo mundo, né? From all over the world. Of, in, between, from. Mas nós não podemos nos concentrar nos resultados de qualquer estudo, ou só de um estudo, né? Os psicólogos, se não os psicologistas, testaram a ideia, não, estão testando essa ideia desde o início dos anos 70. So we wanted to look at all. Então, nós queremos verificar todas as evidências, diz o pesquisador Nicholas Coles, PhD. As expressões faciais afetam as emoções das pessoas. Baseado nesse time de meta-análise, as expressões faciais afetam de fato, ou têm de fato, um pequeno impacto, né? Or small impact, nas emoções. Por exemplo, a pessoa que, tá tudo em negrito, então isso aqui vai ser pergunta, né? A pessoa que sorri se sentirá mais feliz. A pessoa que, esses calls aqui, tipo franzir a testa, sabe? Quando você franze assim, vai se sentir mais braba, né? E a pessoa que frown é fazer uma carranca, ficar braba, vai se sentir mais triste. Enquanto os efeitos não são muito poderosos ou duram por muito tempo, it is significant enough é suficientemente significativo para mostrar uma correlação. São significativos o suficiente para mostrar uma correlação. De acordo com os pesquisadores, as suas descobertas nos mostram um maior entendimento em como as emoções humanas funcionam e como a mente e o corpo trabalham juntos to shape, para moldar, né, como nós sentimos, como nós experienciamos essas emoções. Dito isso, that said, they do note, eles percebem, eles notam, they note, they do note, eles percebem, eles notam que eles não estão dizendo que as pessoas podem apenas sorrir, né, para encontrar a felicidade, especialmente quando se refere a condições de saúde mental, como depressão, não basta só sorrir, né, isso que eles estão querendo dizer. Esse estudo foi publicado no Boletim Psicológico. Interessante. Bom, eu coloquei off, in, between e from. Off, in, between e from. Tá aqui. Bem tranquilo essas preposições aí, né? Read the following statements and decide if they are true or false according to the text. Então, um estudo recente mostrou que expressões faciais podem afetar as emoções. Realmente, elas podem afetar, momentaneamente, mas podem, né? Opa, true, né, Silvia? The body and mind are interconnected. Tá aqui, né? Ó, mind and body work together, are interconnected. True. The researchers have believed that the focus can't be either facial expressions or emotional feelings. Os pesquisadores acreditam que o foco não pode não ser só expressão facial ou sentimentos, né? Na verdade, é todo o conjunto, né? Tem uma correlação, mas não é ou um ou outro, né? Verdade. Pessoa que franze a testa nunca vai ter boa condição mental. Não, não é isso que está dizendo. True, true, false. True, 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 false, né? No texto, a palavra weather. For over 100 years, psychologists have been debating whether facial expressions can affect emotions. Weather, às vezes as pessoas não usam muito, né? Ela é sinônimo de if. Não quer dizer que eu posso sempre substituir uma pela outra, tá? If é mais usado nas conditional sentences. E o whether é mais usado no sentido de se
quando eu tenho um não implícito na outra frase, tipo, não sei se vou à festa, ou não, tá? Então fica aquele ou não implícito. E é muito usado também nos reported speech, tá? E eles são conjunções. Então, a conjunction, tá? A person who smiles, a person who scowls, a person who frowns. Então, aqui eu posso substituir por who, eu me refiro a uma pessoa, é um pronome relativo, não tem ideia de quando, tempo, nem de posse, tá? Nem de lugar, where, e não pode ser which para pessoa. Então, só pode ser that. So, we wanted to look. Então, nós queremos olhar, nós queríamos olhar, nós queríamos observar. Então, so, então. Resultado, né? Uma conjunção de resultado. Então, eu posso substituir por in spite of, contraste? Não. Eu posso substituir por due to, devido a? Não. Além disso, adição? Não. Otherwise, a não ser que... Não, otherwise you were going... como é que eu traduzo otherwise? Me fugiu agora. Vou ter que pausar o vídeo e procurar. Caso contrário, né? Caso contrário, às vezes dá umas. Caso contrário, apesar de, therefore, portanto, devido a, além de. Então, ou então, resultado é a mesma coisa que portanto, né? Therefore. Caso contrário, otherwise, não me vinha. Ok. 14. Considere a seguinte conversação, o seguinte diálogo. Did John go to New York? Because só pode ser why, né? Então, why? Why did Jonathan go to New York? Because he went to a tour with his family. By ship. How, né? Como eles foram? De navio. By ship. É a segunda pergunta na mesma prova sobre o mesmo assunto, né? Plural. Bom, vamos eliminar os que a gente sabe, né? De cara, foot, feet. Então, já elimino aqui as duas últimas. Candy, candies. Já elimino a primeira. Fiquei aqui. Eu vou dizer brothers-in-law, porque o brother que é o substantivo, né? Que eu vou passar para o plural. Então, é a letra B. Então, daqui a pouquinho eu volto com o texto 3. Então, vamos lá, vamos para o próximo texto, texto 3. What is Alzheimer's disease? Então, o que é a doença de Alzheimer, né? Há muitos tipos e causas de demência, mas a doença Alzheimer é a mais comum, é a forma mais comum, resultando entre 60% e 70% de todos os casos. Os sintomas comuns, né, os primeiros sintomas mais comuns incluem a perda de memória curta, apatia, humor depressivo e alguns desses sintomas são frequentemente vistos como sendo parte do envelhecimento, né? Tornando o diagnóstico precoce mais difícil. Os médicos diagnosticam o Alzheimer com base em exames médicos, o histórico do paciente, testes cognitivos, e podem usar também exames de imagem para eliminar outras formas de demência. Porém, né, contudo, um diagnóstico definitivo do Alzheimer só é possível depois da morte, quando o exame do tecido do cérebro pode revelar se a pessoa tem depósitos de amiloide, eu não sei se essa é a tradução correta, né? Proteínas amiloide e tal, que são características dessa condição, tá?
Então, considerando o texto acima, a doença de Alzheimer tem um diagnóstico definitivo quando? Quando, depois da morte, né? After death, já falou, né? 60% a 80%, não, análise do tecido do cérebro feito através dos depósitos das proteínas amiloide e tal, né? Depois que a pessoa morre. Tá aqui, ó, letra D. A alternativa que tem o mesmo tipo de superlativo encontrado na frase extraída do texto. But the Alzheimer's disease is the most common form. Então, eu tenho aqui o superlativo, ó. The most common form. Eu tenho que achar o mesmo tipo na frase aqui embaixo. Which is worse for your... Bom, eu não tenho aqui, ó. Worst, teria que ser, né? Worst e não worse. Isso aqui é comparativo. The most difficultest... Isso aqui tá errado, né? The greatest baseball... Opa! The game is more... Não, teria que ser the most. The most create... Não, duas vezes aqui não, né? Então, realmente, a letra C. On the basis of medical examination, patient history, and cognitive tests, and can use imagine to rule out other forms of dementia. To rule out é um phrasal verb com sentido de descartar, eliminar. Então, o sentido dele não é incluir, não é permitir, não é adicionar e não é aceitar. É eliminate. Which is the option that shows a verb with the same idea of can, então um verbo com a mesma ideia do can na frase. Brain tissue can reveal whether a person had the deposits of amyloid and tau proteins. O tecido do cérebro pode revelar, então aqui nós temos um pode revelar. O tecido do cérebro pode revelar se a pessoa tem. Esse pode revelar, para mim, pode revelar. Ele é capaz de revelar, talvez, né? Porque você vai fazer uma análise e o tecido vai revelar. Eu acredito que aqui pode ser traduzido como é capaz de revelar. E o ought to drive, não, o ought é sinônimo de should, deveria, né? Você deveria dirigir mais cuidadosamente, então não. You have to be back, você tem que estar de volta, que seria um must. Girls could, não, passado, né? Já não dá. Sheila is able, é capaz de. Uhum. Não tem que chamar, não precisa. Não ter que é a mesma coisa que não precisa. Então, realmente é a letra D. A sequência que mostra que eu só tenho substantivos contáveis. Bom, eu vou tentar por eliminação, né? Contável é aquilo que eu posso passar para o plural. Tea é líquido, já sei que é incontável. Electricity é incontável, né? Bread também. Truck, homework é incontável. Salsicha, água é líquido, incontável. Então, só pode ser aqui. Berinjela, meia calça, caminhão e lobo. Conditional clauses. She would have passed. Eu tenho terceiro condicional aqui. Então, aqui eu preciso um had e uma terceira coluna. Had studied, pode ser had studied. Não. Had studied, has não. Também tenho, ó, tá invertido, é a mesma, é o terceiro condicional também, só que tá invertido aqui. Had mais terceira coluna, então aqui eu tenho que ter, ó, would, mesmo que a primeira, would have e terceira coluna. Would have terceira coluna, não, que não pode. Would, não. Letra A. Presente é o primeiro condicional, então aqui tem que ter will go, tá certo. Comic strip. Mom, me and Lawrence and I were going. Yeah, anyhow, we saw. Well, you know those guys. Watch your speech, Michael. Now, what were you going to tell me?
I forgot. Ela interrompeu tanto ele corrigindo que ele esqueceu o que ele ia dizer. Tem uma tira bem parecida com essa numa outra prova que eu já fiz, que era a professora, eu acho, corrigindo o aluno. According to the context, what your speech can be understood as, say again, attention, shut up, study more, be quiet, attention, né? Watch your speech. What does Michael's mother do all the time he tries to say something? She listens, teach, argues, help, interrupts him, né? Ela fica interrompendo ele, né? Bom, vou dar uma pausa aqui. Daqui a pouquinho eu volto a fazer o último texto, então. Eu acho que é o último. Vamos continuar, né? Eu falei que era o último texto, mas não é, tem mais, né? E não é nem esse daqui. Tá aqui para cima. Text 4. How can you stop your kids viewing harmful web content? Então, esse daqui também é um assunto que aparece muito nas provas, né? Questão da internet, tanto relacionado à educação como a questão dos conteúdos, os conteúdos que as crianças acessam, né? Então, como uma preocupação que cresce, né, sobre o efeito da mídia social prejudicial, né, dos conteúdos prejudiciais nas nossas crianças, nós estamos olhando, né, as ferramentas que estão disponíveis para os pais regularem o que as crianças veem e quanto tempo elas passam online. Então, essa luta para afastá-los, né, da vida que eles passam online e quanto tempo eles ficam, né, deixa os pais atormentados, é um tormento para muitos pais. Os nossos jovens passam horas, né, gastam horas no Instagram, perseguindo likes, muitas vezes enfrentando cyberbullying, jogando ou são perseguindo, no caso, né, obcecados por influenciadores do YouTube, surfando entre grupos de amizades no WhatsApp. So how can we keep, como que a gente pode mantê-los seguros de conteúdos prejudiciais? Então, alguns softwares de filtragem, né, estão no mercado já há alguns anos, mas os pais são um pouco tímidos, né, para usá-los apropriadamente. E muitas vezes isso requer que as crianças deem as suas senhas, né, o que causa muita briga, porque nem sempre eles querem passar a senha deles, né. Então, hoje em dia, nós temos uma nova geração de controles para os pais, que está chegando no mercado prometendo um controle bem maior, né? Os watchdogs, né? Os cães de vigia aí. Então, o Circle, da Disney, Koala Safe e iKids, por exemplo, são sistemas que pregam serem capazes de controlar cada dispositivo digital da sua casa com apenas alguns toques no seu celular. Mas será, né? Esses novos produtos, the new products, trabalham conectados, funcionam conectados no seu Wi-Fi, né? No seu Wi-Fi doméstico. No caso do Circle, você conecta ele num cubo branco, né? Inspirado claramente no design da Apple, né? E imediatamente ele já lista todos os dispositivos conectados na sua casa e oferece várias maneiras de você controlá-los. Então, a Anne, que é a comissária das crianças da Inglaterra, deve ser algum tipo de associação, né? Acha que é uma boa maneira dos pais colocarem limites, né? A internet pode ser um grande recurso, mas também pode ser um território hostil para as crianças, né? A Wild West, né? Wild West é uma boa maneira de você colocar um oeste selvagem, né? Um território hostil para as crianças. Não seria, tipo assim, a gente não deixaria as nossas crianças pequenas num parque sozinhos à noite, né? É a mesma coisa que acontece com a internet. É a mesma coisa você deixar eles sozinhos num território que você não deixaria fisicamente, né? Sem nenhuma assistência, né? Então, algumas desvantagens, no caso, tem algumas desvantagens com esses dispositivos, porque geralmente eles só vão funcionar dentro da tua casa, né? Enquanto estiver conectado ao seu roteador, à sua Wi-Fi, e se você ligar, por exemplo, via uma internet móvel, já não vai estar funcionando, né?
e só são compatíveis com os roteadores do Reino Unido. Então, mas quem sabe, né? Isso é 2019. Talvez logo, logo a gente tenha alguns aplicativos melhores, né? Então, de acordo com o que está dizendo o texto 4, esses aplicativos de filtro, né, de filtragem de conteúdo, tem o quê? Ou são o quê, né? São uma opção para prevenir que as crianças vejam conteúdos prejudiciais. São uma opção, né? Sem dúvida, são a melhor maneira de prevenir. Não, não são a melhor maneira, né? Porque, na verdade, você tem a conversa, você tem a orientação, né? Então, tem outras maneiras também. Ajudam muitos pais a prevenir, não muitos pais, porque os pais são um pouco tímidos, ali falou, né? Being one of the least, das menos eficientes também, não. São muito pouco usados, being less used to prevent. Não é que são muito pouco usados, né? Diz que os pais não têm muita habilidade. Então, letra A, são uma opção. Então, eu tenho ali grifado, né, em negrito no texto, them, it e they. Eu tenho que ver o que eles estão se referindo. Então, vamos voltar lá no texto. Vamos ver, aqui eu tenho them, aqui eu tenho it e aqui eu tenho they. Então, vamos ver. So, how can we keep them safe from harmful content? Them, quem? As nossas crianças, né? Então, pode ser our youngsters. Tá se referindo aqui mais diretamente a our youngsters, mas pode ser children, pode ser it. In case of circle, you pull in the white cube, que é inspired. É o circle, né? Aqui, ó, esse aplicativo aqui de filtragem de conteúdo. They. Eles não funcionarão se o Wi-Fi for desligado e a internet for acessada via móvel. Então, aqui, eles quem? Os devices, né? Os aplicativos de filtragem. Ó, some don't work, they won't work. Então, são os aplicativos, os dispositivos, né? Então, o primeiro them é as crianças. Our youngsters, YouTube não, Instagram não. Então, our youngsters. O segundo é o circle, Apple School, não. Circle e devices, tá certo, letra E. Chasing e obsessing are. Bom, é lógico que a gente olha aqui, o primeiro impulso é dizer que são verbos, porque estão com ing. Mas eu tenho que pensar que uma palavra com ing pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo e pode ser, sim, um verbo. Então, eu tenho a melhor coisa é voltar no texto, ver onde eles estão. Vamos ver aqui, ó, vamos mudar a cor aqui. Então, eu tenho obsessing e chasing. Chasing likes, perseguindo likes, obsessing about, obcecados por. Eles estão como verbos mesmo, né? Então, são verbos mesmo, tá? Mas tem que cuidar. Pode ser adjetivo, pode ser substantivo. A frase the internet is accessed via mobile data, o verbo principal está. The main verb. A frase está, olha aqui, isso daqui é o tempo que diz que está a minha frase, né? Isso daqui é uma voz passiva, tá? Como que eu sei que é voz passiva? Porque eu tenho o to be, mais um verbo, to be aqui representado pelo is, e mais um verbo na terceira coluna, que é como eu chamo past participle, né? Quando eu tenho uma voz passiva, o que vai mandar no tempo verbal é só o to be. Então, o to be aqui está no simple present. Então, é uma voz passiva no simple present. Passive voice in the past perfect? Não. Não é active. Passive voice no simple present? Sim. Active voice? Não. Passive voice no simple past? Não. Então, realmente é a letra C. Rows. Rows são brigas, né? Potential cause of family rows. Discussões, brigas, bate-boca, né? Então, fights. Neither Katie nor Michael, meu cachorro, available for the meeting today. Quando eu tenho neither nor,
né? Conjunção de exclusão, tá? Eu posso... eu vou usar o verbo aqui que vai concordar com o sujeito que estiver mais próximo. No caso é Michael. Michael é he, então eu vou concordar com is, tá? Aqui, ó, singular. Ah, essa questão aqui eu já respondi em algum lugar. Hey, Jane, there is a yellow bag over there. Tem uma mochila amarela lá, over there. Então, over there tá longe. Então, eu vou dizer, is that yours? Tá? Pelo over there, eu sei que tá longe. Então, eu sei que é that. Mine is black. Não, a minha é preta, mas essas mochilas vermelhas ao lado da mesa pertencem a essas moças sentadas by my side. Se elas estão by my side, elas estão próximas de mim, então é these. These, então só pode ser letra B. Então aqui também tá longe, né? By the table, ao lado da mesa. Aqui o policial parou, então, o cara, né, para multar, ele vai se justificar, né? But I wasn't texting, sir. Eu não estava mandando mensagem. I was surfing the net. Eu estava na internet. Só piorou a situação, né? Passar para o discurso indireto, indirect speech. Então, aqui a primeira coisa que eu tenho que ver é que eu tenho wasn't texting. Vamos colocar aqui, ó. Wasn't texting. Lembrando que no discurso indireto eu sempre tenho que voltar um tempo no passado, né? I was surfing. I was surfing. Além das mudanças de pronome, tudo aquilo que eu tenho que ter, eu tenho que voltar um tempo no passado. Quando eu tenho past continuous, eu volto para o past perfect continuous. Então, aqui vai estar hadn't been texting. E aqui na afirmativa também had been surfing. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver é a mudança do tempo verbal. Então, os dois vão estar no past perfect continuous. Hadn't been texting, had been surfing. Opa! Hadn't been texting, had surfed. Não. Então, aqui não. A letra B não. Subir um pouquinho mais. He was... Não. Was não. Não pode. Was também não. Hadn't been texting, had been surfing. Aqui também tá. Então, vamos ter que decidir, vamos ver o que tem de diferente nessas duas. While... Ah, eu tenho a conjunção diferente, ó. Se eu tenho ing, eu dou preferência para usar o while. O when eu uso simple past, tá? Então, o ing me chama o while. Então, logo eu volto para o próximo texto. Agora sim, então, o último texto, né? Tourism in Turkey. Então, o turismo na Turquia, né? O turismo da Turquia sofreu um impacto em 2016. Então, vários ataques terroristas, né? Em Ankara, Istambul e essa cidade que eu não vou nem tentar ler o nome, né? Além de uma tentativa de golpe de Estado, isso aqui é em francês, mas é usado em inglês, eu não vou tentar falar isso daqui. Golpe de Estado um ano atrás, fez o ano de 2016 o pior ano para a indústria do turismo da Turquia. Depois de uma alta, né, nos 10 anos aí, quase 36,8 milhões de visitantes chegaram na Turquia em 2014. A Turquia está enfrentando um retrocesso, né, uma reação contrária aí no setor do turismo aí. Então, seguindo essa tentativa de golpe, de 15 de julho de 2016, a Turquia, os visitantes estrangeiros da Turquia caíram drasticamente, 70%. Até o final do último ano, o número caiu para 25,4 milhões. Enquanto, while, né? Deixa eu ver onde é que está aqui. É isso daí. Enquanto os europeus, né, os holiday makers, seriam os turistas, né?
os holidaymakers europeus e os empresários, notavelmente britânicos e alemães, ainda se sentem relutantes para pagar para visitar o país, né? Os números de visitantes aumentaram bastante de janeiro a maio de 2017, em 16,3% quando comparado ao mesmo ano anterior. Porém, os russos estão... os russos, né? Citizens... os cidadãos russos estão cada vez mais compensando, né, esse declínio dos números de turismo nos outros países. Mais de 928 mil visitantes da Rússia até o final de maio chegaram na Turquia. E a Alemanha foi substituída como a maior fonte de turismo da Turquia. Quer dizer, os russos estão superando em número, né, os turistas alemães na Turquia. Então, aqui nós temos 3 espaços para preencher com artigo, ou não. Então, vamos ver. Several major terrorist attacks in Ankara. Aqui não precisa artigo. Na frente de cidades, eu não uso artigo, tá? Brasil, país, estado, cidade, não uso. A não ser quando são uniões, né? Tipo, the United States of America, the United Kingdom, daí eu uso. One of the worst years for the industry, the Turkish tourism industry. Na frente de superlativos, sempre. Então, A, né? 32A. 33. Tem fatos dos anos 2016, 2014 e 2017, né? Que se referem respectivamente ao quê? Então, vamos voltar lá no texto e vamos marcar, né? O que aconteceu em 2016? Vamos ver. Fez de 2016 um dos piores anos para a indústria do turismo. Então, 2016 foi um dos piores anos para a indústria do turismo turco. Então, vamos voltar aqui. Houve grandes ataques terroristas? Não. O número dos visitantes russos diminuiu? Não. Houve muitos visitantes? Não. It wasn't one of the best. Não foi um dos melhores anos. Aqui, né? Não foi um dos melhores anos para o turismo. Houve como é que a gente diz? Golpe de Estado? Não foi uma tentativa. Não foi um golpe, foi uma tentativa, tá? Será que é só esse mesmo? 2014. O que houve em 2014? Depois de quase... Aqui teve muita gente chegando, né, na Turquia, ó, 36,8 milhões chegando. Então, foi bastante gente indo para a Turquia em 2014. There were many tourists there. Aqui mesmo. E 2017? Foi quando voltou a crescer, né? Ó, increased from January to May 2017. Aumentou. There was an increase. Então, realmente é a letra D. In the sentence, several major terrorist attacks in Ankara, as well as an attempt, 1 year ago, as well as. Gente, isso daqui é uma conjunção. Quem já fez aula comigo sabe. Conjunção é uma coisa que você tem que saber, tem que decorar, tá? Que nem os verbos irregulares, não adianta, tem que decorar, não tem outra saída, tá? As well as é de adição. Você tem que pelo menos saber a família que ela pertence, tá? É da família da adição. Então, aqui, ó, addition, tá? Não tem nem que pensar. Holiday makers. O que é holiday makers? Sinônimo de holiday makers. São turistas, tá? São pessoas que viajam nos holidays, né? Holiday makers. Reflexive pronouns. Os pronomes reflexivos, aquele que o sujeito faz e sofre ação. Então, eu sempre vou concordar com o sujeito, né? Por exemplo, I, myself, né? Então, vai ter o pronome aqui que vai concordar com o sujeito. Carol é she, então vai ser herself. Herself não pode ser a letra C, não pode ser ourselves, herself, beleza. The children é eles, então elas, né? Themselves. Plural daí, né?
themselves. The boy é himself. Não é myself, né? Então, letra B. Ou not. Então, aqui é uma frase negativa, eu preciso de um auxiliar, né? Auxiliar. E eu tenho o done aqui na terceira coluna, past participle. Isso quer dizer que o meu auxiliar só pode ser o have. Não pode ser outro auxiliar se eu tenho o verbo na terceira coluna, tá? Não pode ser did, não pode ser does, não pode ser is, a não ser que faça uma voz passiva, né? E não pode ser will. O único vai ser o has. Alternativa que contém apenas advérbios de frequência. Always, often, usually, rarely. Tá aqui. Frequently, sometimes. Early não é de frequência, é de tempo. Badly é de modo. Actually, se eu não me engano, é de opinião. Really, de opinião. Seldom, hardly ever. Occasionally, seria o advérbio. Fast, modo. There não é nem advérbio, né? Finally, de conclusão. Então, realmente, é a letra A. Peanuts. I need to talk to someone who knows what it's like to feel like a fool. Someone who knows what it's like to be humiliated. Meu Deus. Someone who's been disgraced, beaten, and degraded. Someone who's been there. O Charlie Brown, né? Tô aqui. Esse cara sou eu, né? So, based on the comic strip, the word humiliated, it's antonymous. Antônimo. O contrário. Contrário do quê? Envergonhado, humilde, tipo, esmagado, crushed, né? Acabado, arrasado. Exalted, exaltado, né? O contrário, tá? Antônimo. Like. Então, olha bem aqui o like. It's like to feel like a fool, se sentir como um tolo, se sentir humilhado. Quer dizer, tá comparando, né? Bi. E acabou aqui a prova. Uma prova muito boa, muito legal essa prova de Teresina, Piauí. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Quem quiser essa prova em PDF, é só me chamar no WhatsApp que eu passo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, deixar as dúvidas de vocês nos comentários. Vou deixar todas as aulas que eu tenho ali disponíveis para vocês na descrição do vídeo. Quem quiser colaborar com o canal, agradeço de coração. Enfim, qualquer outra coisa, entre em contato comigo, ok? So, thank you very much. Bye bye and see you.